Olá, o programa Casulo está no ar e hoje nós vamos falar sobre violência nas escolas. Para falar sobre esse assunto, nós contamos com a presença do professor Edgar Piva, chamado de Piva aqui na universidade, ele que é professor aqui e também coordena o projeto Ciranda. Antes de conversar com o professor Edgar, nós vamos assistir uma matéria que a nossa repórter Ana Lu Vignoli fez sobre a questão dos tipos de violência nas escolas. Confira. O ambiente escolar é lugar para a troca de informações que auxiliem no desenvolvimento intelectual de cada indivíduo, mas nem sempre essas são as únicas experiências vivenciadas pelos alunos. Atos de violência acabam aparecendo dentro das salas de aula. Toda a equipe tem que ficar no alerta. Na hora do recreio, quem olha as crianças, todas as pessoas, elas têm que estar preparadas para observar a mudança nas crianças e nos adolescentes. A mudança de comportamento, a mudança de atitudes, Às vezes eles apresentam marcas no corpo, que seria necessário um profissional da área da psicologia, Uma equipe multidisciplinar para acompanhar a criança ou o adolescente. Muitas são as formas de violência que podem ser encontradas dentro do âmbito escolar. A mais famosa delas, o bullying, é caracterizado por repetidas ações agressivas realizadas de forma intencional que causam constrangimento à vítima. Mas outros tipos de violência podem passar despercebidos. Eu penso que a maior das violências é o abandono familiar. Porque para nós conceituarmos o bullying, a vítima do bullying, ela muda suas atitudes. Então, a família é importante. A família tem que ser a comunidade mais próxima da criança ou do adolescente que vai perceber sintomas do bullying. O artigo 4º do Estatuto da Criança e Adolescente diz que criança e adolescente são pessoas em desenvolvimento. Então, se elas são e estão em desenvolvimento, a responsabilidade é do pai e da mãe. E nem sempre a criança fala a verdade. Então tem que ter muito cuidado. Professor, na sua opinião, a que se deve esse aumento da violência nas escolas? A gente pode falar em aumento da violência no ambiente escolar? Bem, Cristiane, a violência se deve a múltiplos fatores, É claro que nós vivemos numa sociedade hoje bem mais violenta que talvez em décadas atrás. E a escola, ela não é uma instituição, uma célula isolada do corpo social. Ela, de certo modo, reflete o ambiente social em que ela está inserida. Sim. Isso não significa que ela simplesmente deva aceitar a situação, pelo contrário, ela é um espaço, é uma mediação para que se resolvam essas situações de conflito, que a conflitividade é uma dimensão, vamos dizer assim, quase que natural da convivência humana, mas na escola, a escola pode ser a mediação para a superação, Então, o conflito ele pode se dar através da força física, e a escola tem que ser uma alternativa para que o conflito seja mediado pela palavra, pelo diálogo, pela palavra. Exatamente. Isso é uma questão importante, professor. Quando a gente fala em violência na escola, hoje tem se falado muito sobre a questão de bullying, quer dizer, essa questão mais emocional, Mas que tipos de violência são mais comuns na escola, assim, como a gente viu na matéria? É mais a violência física, a questão do constrangimento verbal, Como que a gente pode ver, assim, que tipos de violência existem? Ela se manifesta sobretudo na forma da agressão física e também da humilhação psicológica, vamos dizer assim, Formas de modo geral, que a gente chama hoje de bullying, isso. E muitas vezes ela se manifesta também sob a forma de indisciplina, de falta de respeito à autoridade do professor, da direção. Isso também creio que tem a ver com o próprio contexto familiar, creio que uma das funções essenciais da família é fortalecer laços, experiências afetivas e o uso da autoridade. E como nós passamos um bom período
viver numa sociedade autoritária, a gente acabou tendo medo de fazer uso da palavra autoridade, achando que o exercício da autoridade... Era uma coisa sempre ruim. É sempre ruim, né? O exercício do autoritarismo. Sim. Então, creio que não só na escola, mas também na família, está faltando esse uso da autoridade, não do autoritarismo, mas da autoridade. Pois é, professor, mas ao mesmo tempo a gente percebe a violência também entre alunos e professores, né? Ou mais, muitas vezes, do aluno com o professor. Isso está ligado à questão dessa nova geração também entender que a autoridade não é mais necessária ou, né, de repente a gente sai de um período de autoritarismo, como o senhor fala, e hoje se entende que isso não é bacana, que o professor não pode estabelecer regras, e aí às vezes a gente percebe esse conflito entre o aluno e o professor, né? Exatamente. Acredito que a situação da violência, de certo modo, está relacionada à ausência do papel da autoridade, do limite. Ela se manifesta na escola, mas ela já vem no ambiente familiar, até no sentido das transformações que ocorreram no âmbito da família, né? Que antes nós tínhamos aquela família nuclear, pai, mãe, filho, a mãe normalmente ficando em casa para cuidar da educação dos filhos, ela exercendo, a certo ponto, a função da autoridade. E na medida que a mulher ela integra, se insere cada vez mais no mundo do trabalho, quem é que faz a educação do filho? O professor. Né? Mas também em casa, quem é que faz? É a televisão, é o computador, é o que chama a babá eletrônica, né? Sim. Então muitas vezes a criança não tem essa referência da autoridade do Aí quando ela vai para a escola, o professor é essa autoridade. Isso. E a criança não sabe muitas vezes como lidar com isso, né? Exatamente. Acaba entrando em confronto com o professor, né? Nesse então, aspecto. É claro que então uma das formas de você tentar ajudar na superação é envolver a família com a escola, né? Então os pais têm um trabalho muito importante nisso. Só a escola sozinha ela não vai resolver o problema, né? Então é preciso ter o contato com a família, relacionamento com os pais também, né? E acontece também, a gente acompanha às vezes pela mídia, o próprio pai que questiona o professor, questiona a autoridade, às vezes orienta o filho nesse sentido, né? Então, às vezes há a gente percebe uma confusão de papéis, assim, às vezes o pai... Isso, às vezes o pai que deveria, de repente, estar a favor do professor, né, do limite, da autoridade, ele às vezes está a favor do filho, mesmo quando o filho não, né, não está correto ou, enfim, né, infringiu alguma regra. Coisas que no passado, mesmo que o filho estivesse certo, o pai sempre defendia a autoridade do professor, né? Fazia parte do papel social, era bem claro essa função. Hoje em dia ela não tem E a gente pode dizer assim, professor, essa violência no ambiente escolar, ela hoje é mais intensa, como o senhor falou, é um reflexo da sociedade, ou será que ela é mais divulgada? Será que a gente acompanha no dia a dia mais divulgação sobre os casos de violência, ou realmente ela acontece mais no ambiente escolar? Acredito que aconteça as duas coisas simultaneamente, né? Acredito nisso. Acontece, há um aumento de fato da violência, quanto a exposição à mídia também ela está mais evidente, né? Mais evidente. Os dois fenômenos são... E assim, ontem até eu acompanhava um caso aqui em Santa Catarina de meninos que, enfim, agrediam gratuitamente outros na rua e colocavam esses vídeos no YouTube, assim. A gente pode dizer que essa violência, ela é do perfil, da idade, ela tem idade ou não? Muitas vezes se associa a violência com uma classe social, né? O que tem se desmentido muito facilmente, né? Mostrando que grupos de jovens, até de classes médias, praticam o mesmo tipo de violência. É claro que o período da adolescência, da juventude, é um período de formação de identidade, né? Caráter, de caráter, né? Então, a gente não tem assim afirmações muito certas a respeito disso, uma pesquisa que mostre ainda não tem assim essa objetividade para dizer se é mais presente nessa idade ou não, mas pelo senso comum a gente identifica, né? Que a questão hoje então não tem a ver com classe social, não, realmente... Com certeza, isso Bom, então a gente pode dizer que essa questão da violência tem que ter a participação dos pais, né? Os pais precisam ser parceiros da escola e dos professores nesse momento para combater. Tem que haver uma parceria da a escola, a família e a comunidade, né? Sem esse tripé
é difícil você resolver, equacionar essa dificuldade. E uma outra coisa, só para a gente finalizar esse bloco, que a gente percebe quando a gente fala em violência, que ocorre muito na rede pública, é a violência assim, contra o patrimônio da escola, né? Isso também é considerado uma coisa bem séria, assim, quando se discute violência, assim, né? Esse desrespeito em relação ao patrimônio, ao cuidar das coisas da escola, né? Exatamente. Isso mostra, de certo modo, às vezes um distanciamento da escola com relação à realidade social do aluno, né? Então, aquelas escolas que abrem suas portas no final de semana para as famílias, para os alunos usarem aquele espaço, né? Por isso que eu falo, sem a integração com a comunidade e a família, você não resolve essa questão da agressão contra a escola, né? Eles têm que sentir que aquele espaço é deles, né? E também que a realidade deles possa ser valorizada dentro do processo pedagógico. Sim. Né? Não é aquele ensino totalmente distanciado. Da sua vida. Tem que dizer alguma coisa para ele, né? Porque senão a agressão deles ao patrimônio é uma reação à agressão que eles sentem, né? Pela violência simbólica que a escola representa. Representa para eles. Né? Muitas vezes. Muito bem. Professor, a gente vai fazer um intervalo agora e antes do intervalo você confere em casa o quadro Casulo Quer Saber. O Casulo quer saber: que consequências o bullying traz à vítima? Alternativa A, baixa autoestima e depressão. Alternativa B, estresse, ansiedade e fobia. Alternativa C, agressividade. Ou alternativa D, desejo de vingança. Confira a resposta após o intervalo.